E agora nós vamos entender melhor o que a legislação diz sobre desapropriações, como as que devem ocorrer na duplicação da Bauru-Iacanga. Recebemos o advogado Adilson Sartorello, secretário-geral da OAB Bauru. Adilson, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço a oportunidade em nome da Ordem. Nós vemos aí que o secretário de Negócios Jurídicos fala de uma alteração a partir da Constituição de 88 em relação às leis sobre desapropriações. Queria que você explicasse melhor que mudança é essa e o que diz a legislação sobre esse assunto. É verdade. Antes contávamos com o chamado absolutismo do Estado, né? Em que o Estado vinha e, através da sua força, ocupava a área e restando ao proprietário posteriormente buscar o judiciário ou até uma composição junto à própria administração pública para poder ter a reparação daquele prejuízo com a área ocupada. Só que a Constituição de 88 determina que agora, para que a administração possa desapropriar uma área, ela precisa fazer antes um pagamento de forma justa e prévia. Por isso que agora, para que se possa ocorrer a desapropriação, tem que se discutir essa questão do pagamento. Certo, Adilson. Nós vimos aí que são 6 áreas que a Prefeitura ainda não tem a posse desses locais para poder duplicar a Bauru-Iacanga. A Prefeitura já entrou na Justiça contra a maioria dos proprietários dessas áreas. E quais são os trâmites agora? O que deve acontecer, Adilson? Olha, a Prefeitura tem por obrigação oferecer um valor que ela entende como razoável, pelo menos para o início do processo. Cabe ao Judiciário concordar com aquele valor e determinar a chamada emissão provisória na posse. Ou, se não entender que aquele valor possa ser suficiente ou que não há elementos de convencimento para o juiz, ele pode então determinar uma avaliação provisória e nomeando um perito para que possa ir até a área, possa apurar o valor de mercado daquela área e determinar um valor, ainda que neste momento possa também ser provisório. A partir daí, o Judiciário vai determinar à administração pública que efetive o depósito no processo. Uma vez depositado, fatalmente, até por imposição legal, o Judiciário vai determinar a emissão provisória na posse da área pela Prefeitura. E ela vai poder, daí em diante, retomar e tocar as obras com tranquilidade, ainda que o processo permaneça até a sua discussão final com relação ao valor que deve ser efetivamente indenizado ao proprietário. Nós mostramos que a Prefeitura avaliou um metro quadrado daquela região em R$ 13,50. Um dos proprietários com o qual a gente conversou, ele fez uma avaliação própria e disse que o metro quadrado vale R$ 60. A avaliação do Poder Judiciário tende a ficar no meio termo? Não exatamente. Não se trata de uma média entre o valor que é oferecido por uma parte... De quem quer e de quem não quer vender. Não se trata de média. Na verdade, o Judiciário tem meios para apurar o real valor de mercado daquela área. E para isso ele vai constar com uma perícia, é um perito oficial que já está habilitado junto ao Judiciário, que goza de toda a idoneidade, né, e que vai então em consulta no mercado imobiliário, com visita ao local, apurando todas as condições ali existentes, vai fornecer ao juiz qual o valor que ele entende correto por aquela área que está sendo desapropriada. E aí, fatalmente, o Judiciário tende a, acatando este laudo, determinar o valor que vai ser indenizado o proprietário. De todo jeito, Adilson, esses proprietários vão ter que abrir mão dessa área. Isso é um caminho sem volta. Se o poder público, e ele tem autonomia para isso, considera aquela área como de utilidade pública, ele pode, de fato, desapropriar e isso não tem quem mude a partir da decisão da administração pública. Nem o Judiciário tem poder, tem autonomia para dizer para o poder público que aquilo não tem interesse público e que de alguma forma teria que reverter esse processo de desapropriação. A discussão do Judiciário é tão somente em relação ao valor que será indenizado o proprietário, mas a desapropriação vai ocorrer. Quer dizer, então os proprietários podem recorrer em relação ao valor, discordar em relação ao valor. Exatamente, somente quanto a isso. E essa posse provisória que você estava explicando, dessas 6 áreas que ainda estão sendo negociadas, essa posse provisória para a Prefeitura poder, para que as obras deem continuidade nesses locais, ela deve ser rápida, é um trâmite rápido? Sim, ela pode acontecer com rapidez, considerando inclusive o tempo de um processo no Judiciário. A partir do momento em que o Judiciário determina uma avaliação, ainda que provisória,
e que ela tão logo ocorra, e isso pode ocorrer com certa brevidade, a Prefeitura fazendo o depósito, o Judiciário vai determinar a emissão provisória na posse. Agora, o próprio juiz pode, consideradas algumas situações e até mesmo a relevância da obra, o interesse público ali presente, ele pode inclusive postergar essa discussão do depósito para depois e desde já determinar a Prefeitura a emissão na posse. Em algumas áreas, o Adilson me explicava que a prefeitura já está trabalhando desse modo, né? Ela tem a posse provisória só. Exatamente. A gente tem conhecimento que em algumas ações o próprio Judiciário já determinou a emissão provisória na posse mediante o depósito por parte da Prefeitura daquele valor que foi inicialmente oferecido. E só para a gente concluir, alterações que devam ser feitas nessas áreas particulares e que vão passar para a Prefeitura, mudança de cerca, mudança de postes, de local, cabe a quem arcar com o custo dessas alterações? Olha, o Judiciário vai determinar a indenização de todo aquele prejuízo que eventualmente sofreu o proprietário, inclusive com as obras necessárias para readequar suas divisas. Então, a responsabilidade por essa execução, salvo se houver algum acordo com a própria Prefeitura, essa responsabilidade será do proprietário. Agora, ele será indenizado em valor monetário, conforme determinar o Judiciário, por todas as despesas que ele tiver para isso. Tá certo, Adilson, muito obrigada por esclarecer de forma tão clara essa questão aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço, em nome da OAB de Bauru, agradeço a todos os telespectadores e a TV Unesp, eu parabenizo por cobrir algo tão importante para o nosso município. O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!